Pois é, Milton, essa decisão do ministro André Mendonça de mandar prender o Daniel Vorcaro nessa quarta-feira é resultado de trocas de mensagens encontradas no celular do ex-banqueiro. Foi um pedido feito pela PF de prisão preventiva dele, Vorcaro, do cunhado dele, Fabiano Zettel, e de dois funcionários que trabalhavam para o Daniel Vorcaro. Um policial civil aposentado e um outro personagem que também fazia serviços, e posso dizer, sem exagerar, serviços sujos para o Vorcaro. A Polícia Federal, no celular do Vorcaro, Milton, ela descobriu que ela teve acesso a um grupo de WhatsApp que o Vorcaro integrava, chamado A Turma, em que nesse grupo foram planejadas algumas ações violentas contra pessoas que ele considerava adversários. E, embora, Milton, eu sempre tenha certeza que jornalista não é notícia, nesse caso eu sou obrigado a ser notícia e revelar aqui que na troca de mensagens do Vorcaro, nesse grupo batizado A Turma, ele me incluiu, ele planejou e autorizou uma ação contra mim, que seria a seguinte: a ideia era simular um assalto, primeiro me vigiar. Bom, vamos voltar. Ele, na troca de mensagens, primeiro o Vorcaro cita uma nota que eu publiquei na minha coluna de domingo no Globo e diz que eu publico muitas coisas sobre ele. E partem para dizer que tem que fazer alguma coisa. Então, a ideia explicitada ali nessa troca de mensagens era simular, primeiro me monitorar, me seguir, descobrir coisas ruins contra mim e tal. Em segundo lugar, simular um assalto e, segundo o próprio Vorcaro, quebrar meus dentes. Isso foi planejado e dado ok pelo Vorcaro para que fosse seguido. Bom, felizmente, como você, Milton, você, Cássio, os ouvintes, todo mundo que me conhece sabe, isso não chegou a acontecer. Não sei se porque ele foi preso antes, eu não sei. O fato é que isso constava. No fundo, o que dá para dizer é que o Vorcaro, em relação a algumas pessoas que ele considerava adversário, ele tinha uma espécie de milícia própria e que ele agia, se é que não agiu em outros casos que a gente não sabe ainda. Enfim, Milton, tem também no mandado de prisão relações espúrias, complicadas entre o Daniel Vorcaro e um ex-diretor do BC, do Banco Central, Paulo Sérgio Souza, que em janeiro foi afastado pelo presidente do banco, Gabriel Galípolo, do banco para ser investigado. E também um outro alto funcionário do Banco Central, Bellini, o sobrenome fugiu agora, que também foi afastado em janeiro do Banco Central, e os dois estão sob investigação do Banco Central. Eles também constam nessa ordem de prisão. Não, eles não constam da ordem de prisão, eles constam do mandado hoje, e tudo ali está explicitado, essas relações dele, absolutamente inapropriadas, com o Vorcaro, Milton. Bom, e agora a gente pode imaginar que a partir da descoberta de tantos fatos graves, como esse aí, uma potencial agressão que seria cometida contra jornalistas, até você trazendo aqui o seu testemunho em relação ao que apareceu sobre o seu nome nessas trocas de mensagens, a situação do Vorcaro fica muito complicada, o que poderia levar a uma delação premiada. Já havia algum tipo de negociação nesse sentido antes, Lauro? Pois é, Cássia, em janeiro, eu mesmo cheguei a publicar a defesa em janeiro, assim, meados de janeiro, a defesa do Daniel Vorcaro, o time de defesa dele chegou a discutir isso, sim, chegou, inclusive, eu sei, a convidar um outro advogado para integrar o time, esse outro advogado, um criminalista de São Paulo, recusou, enfim, que eles estavam debatendo a possibilidade, não tinha nenhuma decisão, de o
o Vorcaro oferecer uma delação premiada para o Ministério Público, para a PGR. Isso não foi adiante naquele momento. Agora, ele sendo preso agora, com mais, com provas da Polícia Federal obtidas do celular dele mais robustas. Pode ser que agora isso mude a situação dele, portanto, ele e a defesa dele tenham que repensar isso. E aí, se ele for fazer uma delação, Milton e Cássia podem saber que é uma delação para, não sei se derrubar, mas pelo menos balançar meia república. Ô, Lauro, dentro dessas trocas de mensagens que ele tinha no grupo, esse grupo chamado A Turma, né? Grupo de WhatsApp, na qual você descreveu aí agora há pouco, dentro desse grupo havia outros alvos deles também, de outras áreas que ele pretendia ameaçar até porque considerava inimigos? Sim, tem outros, não está muito, na decisão que eu tive acesso, não está muito explicitado, mas fica claro que ele usava esses dois funcionários dele, chamado o policial aposentado Marilson Silva e um outro personagem chamado Luiz Mourão, que era o responsável pelas atividades de monitoramento dos adversários, que ele considerava adversários dele. Esse grupo fazia sim outras incursões desse tipo, espionagem, monitoramento. Isso fica claro, sim, nas trocas de mensagem. Muito obrigado, Lauro. Obrigado pelas informações aqui, pela apuração que você nos traz. É impressionante. Confesso a você que fiquei chocado aí quando você começou a descrever essas trocas de mensagens que ocorriam por lá. Porque é impressionante como essa turma age. E claro que isso se volta a você, se volta à imprensa de uma maneira geral. Sim, enfim, a sim. Todos aqueles que estão tentando buscar, encontrar a verdade, enfim. E a gente vê que o jogo é muito mais sujo, né, do que a gente possa imaginar. O jogo é muito mais pesado, até muito mais do que eu próprio pude imaginar. Sem dúvida.